Nós vamos falar da escolha dos nossos alimentos, que não tem uma relação direta com o emagrecimento, mas evidentemente se eu tenho boas escolhas, o meu processo de emagrecimento ele é muito mais efetivo. Então, existe muita informação que às vezes deixa as pessoas perdidas na escolha dos alimentos, e então a gente vai clarear um pouquinho isso hoje. Os alimentos eles são classificados em 3 grandes grupos, de acordo com o tipo de processamento, ou seja, quanto mais processado o alimento, menos próximo do natural, menos saudável ele se torna. Então, o primeiro grupo é o grupo dos alimentos in natura ou alimentos minimamente processados. São alimentos que vêm de origem vegetal, de frutos vegetais, e animal também, alimentos que não passam por um processamento ou que passam por uma pequena alteração, como por exemplo, limpeza, retiragem de partes não comestíveis, fermentação, pasteurização. Então a gente inclui aqueles alimentos que frequentemente não precisam de embalagem. Você pode tranquilamente comprar numa feira, comprar a granel, por exemplo, mas que às vezes eles estão empacotados lá no supermercado porque é uma questão de organização. Então, quem são esses alimentos? Frutas, vegetais, raízes, o arroz, o feijão, que são 2 cereais que, por exemplo, passam por secagem, então eles são minimamente processados. A aveia, as castanhas e as sementes, nozes, castanhas, a semente de linhaça, de chia, girassol. Então, os sucos integrais orgânicos e naturais, os sucos que vêm até envasado em embalagens de vidro, por exemplo, mas que é apenas suco, os cereais em geral, o amaranto, a quinoa, os laticínios também são minimamente processados, né? Então, alguns tipos de iogurtes, que são aqueles iogurtes que só tem 2 ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. Então, os iogurtes naturais, eles são minimamente processados, passam por um processo de fermentação. Os leites pasteurizados, né, que não precisa adição de conservantes, café, chás, carnes e ovos. Então, esses são alimentos que devem ser a base da nossa alimentação. Então, por exemplo, a aveia, aqui ó, ela tá numa caixinha, mas quando você vai ali nos ingredientes, é aveia em flocos. O alimento in natura veio diretamente para cá, né, passou por um processamento de limpeza, mas ele tá in natura aqui, minimamente processado. Aqui ó, a gente acha que é processado, não é não, esse é um minimamente processado, ou seja, é um alimento feito apenas de farinha e água. Ele tem adição aqui de alguns urucum, alguns temperos naturais, né? Então é um produto minimamente processado. Agora a gente vai também aqui, ó, outro que pode ter dúvidas, né? A tapioca. O que eu tenho aqui na tapioca? Eu tenho a farinha de tapioca, a farinha de mandioca e água. Então, ele é um produto minimamente processado, um alimento minimamente processado, né? Na verdade, não chega a ser um produto. Ele é feito da farinha de mandioca e adicionado água para ter ele para virar tapioca mesmo, né? Porque a gente não consegue fazer tapioca sem hidratar. Então, ele acaba adicionando isso. Os produtos processados, ele já tem adição de sal, açúcar, óleo, para durar mais tempo na prateleira, ficar com sabor mais agradável ao paladar. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo muito clássico de um produto que é processado, ou seja, é o peixe in natura colocado aqui, quando a gente vai ler nos ingredientes, em sardinha, em líquido de constituição ao próprio suco, óleo comestível e sal. Então, adicionamos aqui óleo e sal no produto, que já tem o suco dele natural, para poder preservar mais e talvez melhorar o sabor. Vamos lá. Outro alimento minimamente processado, outro alimento processado. Nós temos aqui também os pães e, por exemplo, essa farofa aqui, tá? É uma farofa que vai
farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, cebola, mistura as especiarias, corante natural e de urucum. Então ele vai todos os alimentos in natura, né? O que a gente tem que cuidar é o tipo de alimento que coloca aqui ou o tipo de produto, né? Mas ele já tem uma característica de ser adicionado de sal e óleo para melhorar a palatabilidade, para melhorar o tempo de prateleira desse produto. É um produto processado. Que mais? A gente tem os pães, né? Os pães que tem também o processamento aí de colocar sal, farinha, gordura, se monta um produto processado. Tem os conservadores dele. Então, uma das dicas legais é quanto mais você procurar os pães das regiões, né? Pães feitos na sua região, feitos nas padarias próximas, sempre busquem o que eles colocam ali como aditivos, né? Mas quanto menos conservadores, menos processado é esse produto, e quanto mais próximo da sua região, menos vai precisar desses conservantes. Quando a gente fala, por exemplo, em pão, né? Se é um pão mais caseiro, não tem por que colocar um conservante, porque ele não vai atravessar o Brasil, por exemplo, e ele não precisa desse tempo de prateleira. Então, é feito só ali com os ingredientes, sal, óleo, farinha, sementes, e se produz o produto. Então, a gente tem aí os produtos processados. E aí a gente vai para os produtos ultraprocessados, né? Que são produtos que têm adição de compostos químicos que não existe somente, única e exclusivamente dentro da indústria alimentícia, né? Que são aditivos utilizados, são aditivos químicos usados exclusivamente na área industrial. Então, quando são pães de grandes indústrias é uma coisa, quando são pães mais artesanais é outra coisa. Muitas vezes desconhecido pela população. Então, a gente vai ler lá nos produtos, a gente fica pensando, olha, não conheço isso aqui, né? Então, são realmente químicos que muitas vezes a gente não conhece. Então, eles têm o sentido, né? Essa adição de químicos tem o sentido de realçar a cor, sabor, aroma, palatabilidade, textura dos alimentos, tornando eles até mais baratos, né? Porque são químicos que acabam aumentando até o volume, textura, e mais atrativos muitas vezes para a questão do paladar. Realçadores de sabor, por exemplo, tem muito produto que coloca ultraprocessado. Então, esses alimentos ultraprocessados são alimentos que a gente tem que excluir do nosso dia a dia e evitar e tornar a frequência do consumo deles menor. Então, a gente tem aí os biscoitos e bolachas não caseiros, né? Os biscoitos e bolachas industriais, as barras de cereal, principalmente aquelas bem industriais. Então, também sempre ler o rótulo a gente já vai aprender. Os embutidos, salsicha, linguiça, salame, os sucos artificiais, sucos de caixinha, salgadinhos, temperos prontos, bebidas prontas e açucaradas, como por exemplo os refrigerantes, alimentos e refeições congeladas, que tem que ter esses aditivos químicos para aumentar sabor, para aumentar palatabilidade, para aumentar rendimento, para aumentar tempo de prateleira, as bebidas lácteas ou iogurtes. Aqui eu tenho um iogurte que até é legal, né? Ele entra aqui numa classificação entre processado e ultraprocessado. Então, por exemplo, esse iogurte é um iogurte de ovelha, ele é feito com leite de ovelha, geleia de amora. Então, nessa geleia de amora eu tenho açúcar, amora, conservante, sorbato de potássio. Então, dentro da geleia eu já tenho um químico que é um conservador, que ele é de origem industrial, não é algo que a gente tem na nossa casa, é algo acrescentado. Aí ele tem a enzima lactase, porque ele é sem lactose, ele tem um apelo de sem lactose, e os fermentos lácteos. Então, assim, avaliando dentro de todos esses produtos que a gente tem no mercado de iogurte, esse aqui até mais ou menos, ele tem só um conservador ali, o mínimo, né, que deveria ter aqui no iogurte para conservar, porque é um alimento muito perecível.
Quando a gente vai comparar, por exemplo, com o iogurte natural é somente leite e fermento lácteo, não precisa conservador nenhum, né? Porque ele consegue se preservar. Aqui com a adição da fruta, eu tenho uma ação de ser perecível maior. Então, por isso que a indústria acaba tendo que optar por essa opção de colocar um conservador ali. Mas quando você vai comparar com outras marcas de iogurte no mercado mais tradicionais, eles têm amido modificado, xarope de açúcar. Xarope de açúcar a gente não encontra em lugar nenhum. Amido modificado também. Tem fosfato triálcico, nem a gente consegue falar esses palavrões, né? Fosfato triálcico também é um conservador, também neurotóxico, que se coloca em muitos produtos, aromatizantes e corantes artificiais nos iogurtes mais tradicionais, assim, né? Os iogurtes que a gente está acostumado aí no dia a dia, que não são marcas que têm uma tendência de limpar, né? De diminuir a quantidade de químicos. Então, esses alimentos, um iogurte, sim, um iogurte com corante artificial, sabor artificial de morango, açúcar, xarope, amido modificado, ele é um alimento ultraprocessado. Outro alimento ultraprocessado aí que às vezes as pessoas confundem também são esses macarrões instantâneos, né? Tipo miojo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a farinha, a água e urucum, né? É um alimento minimamente processado. Por quê? Porque ele não tem nenhum aditivo químico. Agora, nesses macarrões instantâneos, no miojo, a gente tem gordura vegetal, que é uma gordura trans, péssima qualidade, fora a farinha branca e tudo mais, né? Então, a gente já sabe que não é um alimento da melhor qualidade, mas ainda assim ele é ultraprocessado, com gordura vegetal, sal, regulador de acidez, conservantes e corantes. E isso eu não estou falando nem daquele sachêzinho com aroma para saborizar. Eu estou falando do macarrão em si. O macarrão tem tudo isso. Então, a partir do momento que vocês forem de novo no supermercado, dá uma lida lá nesses macarrões tipo de lamen, né? Tipo miojo, para olhar o que tem só no macarrão. E aí, quando você vai ali para aquele tempero pronto, aí você se assusta de vez. Então, os melhores alimentos são aqueles alimentos que não tem rótulo. Que você não precisa rotular, que você não precisa botar lista de ingredientes, que você não precisa colocar a lista de aditivos químicos, que você não precisa colocar quanto de carboidrato, quantas calorias, quanto de proteína, que é isento de leite. Então, quando você não precisa descrever, alimentos que não precisam de rótulos são alimentos mais saudáveis e menos processados. Então, isso é uma dica, né, uma orientação do Guia Alimentar da População Brasileira, que eu vou enviar para vocês, onde ele ensina como avaliar esses alimentos, para que você saiba escolher os alimentos mais comida de verdade, mais alimentos coloque no seu prato e consiga distinguir os alimentos minimamente processados, dos processados e do ultra processado. Existe um aplicativo também criado por duas nutricionistas muito legal, que ele chama-se Desrotulando. Você coloca ele em contato aqui com o alimento, você coloca o alimento lá no aplicativo e ele te dá uma descrição feita por elas, uma descrição de que se aquele alimento é legal ou não é, das quantidades, de como ele funciona. É um aplicativo muito bacana que para quem quer, né, ter essa segurança, esse acompanhamento na hora da escolha dos alimentos, ele vale muito a pena. Mas para quem já tem essa segurança, tudo bem. Então vamos lá. Aqui, ó, como que eu faço a leitura do rótulo dos alimentos? Então muitas vezes as pessoas ficam neuróticas e preocupadas com a caloria. Mas você tem que lembrar que a gente acabou de ver durante todo esse curso que algumas calorias são calorias boas e super eficientes no processo de emagrecimento. Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber o que a gente está comendo. A gente precisa saber de onde vêm essas calorias. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa farofa, né? E eu vou ler os ingredientes dela. Então, quando eu faço a leitura dos ingredientes, isso é muito mais importante
do que você ler o rótulo do alimento. Então, a leitura dos ingredientes, ela serve para te mostrar o que você está comendo. Se tem muita porcariada ali dentro, deixa na prateleira e vai atrás de uma outra coisa, se você está pensando em comprar um produto saudável. A tabela nutricional, ela vale numa escolha dentro do supermercado para você fazer o comparativo entre dois produtos da mesma linhagem, né? Você vai comparar pão com pão. Então, em primeiro lugar, leitura dos ingredientes. Quando eu começo a ler aqui os ingredientes dos meus produtos, eles são dispostos em forma decrescente, né? Então, o alimento que está em primeiro lugar é o alimento, dentro do produto, é o alimento que está em maior quantidade. Uau, estou fazendo uma fusão aqui de produto, alimento, comida de verdade, uma loucura. Então, os ingredientes, o primeiro ingrediente que aparece é o ingrediente mais abundante dentro daquele produto. Então, por exemplo, aqui é farinha de mandioca. Não é de se assustar, porque isso aqui é uma farofa. Se essa farofa começasse com açúcar, por exemplo, como por exemplo o Nescau, o ingrediente mais abundante no Nescau e que aparece em primeiro lugar lá no Nescau é açúcar. Então aquilo ali de cacau não tem nada, né? Tem, mas não é o principal, não é o chocolatado, não é o chocolate que está ali como principal produto, e sim o açúcar. Por isso que as crianças acabam ficando viciadas nele, né? Então aqui eu tenho farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, cebola, misturas de especiarias e corante natural de urucum. Ele não fala que especiarias são essas, mas especiarias são naturais. Então, assim, não é nem um produto ruim. Mas, com certeza, se você fizesse em casa, você ia escolher melhor o óleo que você vai colocar, você ia escolher melhor a quantidade que você vai colocar e você ia temperar da forma como você acha mais interessante. Então, quando você pega um pão, por exemplo, lá no mercado, o pão que começa lá com farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, essa é a farinha branca. Então, a legislação no nosso país, ela é muito falha quando fala em produtos integrais. Então, qualquer pão que coloca uma colherzinha de chá de farinha integral, ele já pode chamar aquele produto de integral. E, na verdade, ele não é, né? Porque ele tem principalmente farinha branca e depois farinha integral. Então, sempre se atentem, né? Os ingredientes estão dispostos do que tem mais para o que tem menos. Quanto menos ingrediente tiver no produto, melhor, né? Olhem em que lugar está a gordura, em que lugar está o açúcar, em que tipo de açúcar ou de adoçante que foi feito esse produto, a gente falou, né? Melhores gorduras, melhores tipos de açúcares. A gente falou aqui durante o processo. Atenção, o produto fit também não é um produto que entra dentro de um cardápio para emagrecimento. Por quê? Porque ele vai ter as suas misturas, a sua caloria, vai ter aquela enganada geral, né? Que faz aquele apelo. E quando você vai comparar dois tipos de pães, o que você tem que observar? Em primeiro lugar, tem gordura vegetal na composição daquele alimento? Elimina, que é a gordura trans. Então, não é legal a gente comprar produto feito com gordura vegetal nem gordura hidrogenada. Compare, antes de comparar as calorias, compare a quantidade de fibra que tem no alimento na porção. Então, o alimento, a legislação, ela obriga que o produto coloque aqui, ó, informação nutricional, a porção que ele está relatando. Essa porção é padronizada, né? Para os pães e cereais é um tipo de porção, para os biscoitos também é o mesmo tipo de porção, para carnes é outro tipo de porção, para proteínas, para panificados, aí a gente tem comidinhas, a gente tem a legislação, geralmente é biscoito e cereais, né? Que é uma mesma padronização de porção. Mas cada grupo alimentar, por exemplo, dos laticínios é outro tipo de porção. Então, a legislação obriga o produtor a colocar aqui, ó, porção, 35 gramas. Então, a porção de cereais e carboidratos é de 30 gramas, ela é padrão. E ele te diz a medida caseira, 3 colheres de sopa. Então, isso aqui, ó, essa tabela nutricional, ela é referente a essa porção. Não necessariamente essa porção é a porção que você tem que comer.
talvez é mais, talvez é menos, isso é ajustável para cada um. Então, sempre comparem alimentos, quando você vai comparar rótulo, alimento da mesma espécie, né? Então, você vai comparar lá os pães, vê que pão que tem mais fibra na porção, tá? Olhem, porque às vezes isso é legislação, mas às vezes o produtor pode não conhecer, às vezes são esses produtores mais artesanais, eles não seguem, não sabem seguir a rotulagem, eles deveriam contratar um nutricionista ou um tecnólogo em alimentos que faz a rotulagem certinha. Então compare, quem tem mais fibra, melhor. Quem não tem gordura hidrogenada ou vegetal, melhor. Comparem também a quantidade de proteína do alimento, que é interessante comparar a quantidade de carboidrato, mas principalmente fibras e sódio, né? Quanto mais sódio, mais adição de sal foi feito naquele produto, você deixa para trás. Quanto mais fibra, melhor na porção. E aí você vai lendo os ingredientes, quanto menos melhor, quanto mais aditivos químicos, menos interessante esse alimento se torna. Se vocês ficaram com qualquer dúvida com relação à rotulagem de alimento, a como olhar, às vezes quando você começa a ler tudo que está ali nos rótulos, começa de uma forma mais cansativa, às vezes você demora mais tempo nos mercados, mas a partir do momento que você vai começando a entender, você já vai selecionando melhor os teus alimentos. Então, lembrando aqui, eu esqueci de falar, bem importante, a manteiga e muitos queijos, eles estão aonde? Nos alimentos processados, porque eles têm adição de sal para melhorar a palatabilidade ali. A manteiga sem sal, minimamente processada, tudo bem? Então, isso é uma questão de legislação, vou deixar a apostilinha com vocês, mas a gente aprender a saber o que a gente está comendo, fazer leitura dos rótulos, dos ingredientes, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma preparação, um bolo, um alimento, você tem que ter a receita. É a mesma coisa do teu alimento que você está botando no seu prato. Você precisa saber a receita daquilo ali para saber o que você está comendo. Está comendo um monte de trifosfato, de não sei o que, de carbonato, de sorbato, são químicos. Então, se a gente conseguir limpar esses alimentos da nossa despensa, mais interessante. Então, vamos lembrar a última frase: melhores alimentos são aqueles que não têm e não precisam de rótulos. Quanto mais próximo da natureza está o meu prato, mais saudável ele é.